Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que eu sempre digo que é o canal que promove aquela que é a maior e a melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui reunido com os meus amigos de todas as semanas, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para juntos estudarmos a nossa lição de número 12. Essa lição maravilhosa dessa revista linda que estamos estudando, que é comentada pelo bispo Abner Ferreira, agora no quarto trimestre de 2021. E a lição de hoje é programada para o dia 19 de dezembro, é a de número 12, que tem por título A Conduta do Cristão no Relacionamento Familiar. Aqui neste vídeo, nesta lição, o apóstolo Paulo, ele trata do comportamento cristão no lar. Então, o nosso bispo Abner, ele tomou como referência Efésios 5, 22, 23 e Efésios 6, 1 ao 4. O apóstolo Paulo aqui, o que ele faz? Ele trata do comportamento cristão no lar, citando a responsabilidade que cada um tem, cada componente tem, e ele destaca os diferentes papéis exercidos conforme os princípios da palavra de Deus. Veremos aqui a submissão e a obediência a Deus, amando como Cristo amou a igreja, já uma exortação aí aos maridos, e o relacionamento entre os pais e filhos. Nossos comentaristas, o pastor Marcos e o pastor William, estarão daqui a pouquinho falando sobre esses 3 pontos maravilhosos. Eu quero aqui nesse momento lhe agradecer por se inscrever em nosso canal, por curtir, compartilhar, por estar conosco nessa caminhada do conhecimento. Olha, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho. E eu quero aproveitar aqui, lembrar mais uma vez da nossa campanha, a campanha aí do combo, nas 4 revistas, já recebemos muitos e-mails. Eu esqueci de falar uma coisa importante, mas eu vou falar aqui agora. Não esqueça de colocar a sua região. Se você é do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste, para facilitar para nós aqui a identificação, porque nós vamos sortear apenas um por região, ok? Então não esqueça, muito obrigado, vocês que são apaixonados, eu vejo lá muita gente dizendo eu quero ganhar, isso mesmo, eu faço voto que você seja um vencedor, você é um apaixonado como eu, Deus abençoe então, ok? Então muito bem-vindos então ao nosso estudo, já quero dar aqui as boas-vindas ao pastor William, seja bem-vindo pastor William para mais um estudo. Muito bem, pastor Prates, a paz do Senhor, pastor Marcos Santana, e a todos vocês que mais uma vez estão conosco aqui para dessa feita, a 12ª aula desse trimestre, chegando no finalzinho do nosso trimestre. Texto áureo, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios capítulo 6 e o verso 2. E a nossa verdade aplicada, praticar os princípios da palavra de Deus no relacionamento familiar contribui na construção de um ambiente saudável. Muito bem-vindo, pastor Marcos Santana, meu amigo, para mais um estudo, desta vez a lição de número 12. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e aos irmãos que estão conosco. Os objetivos da nossa lição de hoje: ensinar a submissão como um princípio divino, apresentar as qualidades do amor sacrificial e mostrar a importância da obediência e da honra. Textos de referência, Efésios capítulo 5, versículos 22 e 25, capítulo 6, versículos 1, 2, 3 e 4. Sendo assim, convido os irmãos para estarmos orando agora. Maravilhoso Deus, bendito e eterno Pai, te louvamos por podermos estar ocupados em meditar na Tua Palavra, estudá-la, transmiti-la. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra e que o Teu Espírito nos esclareça, nos inspire, nos conduza, que vidas sejam edificadas, fortalecidas, renovadas, e o Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém.
a conduta do cristão no relacionamento familiar. Sugiro aos irmãos procurar expor para a classe tanto o contexto familiar, social, na época de Paulo, como também aproveitar para apresentar alguns aspectos da realidade da composição familiar nos dias de hoje. Eu estava lendo o comentário bíblico de William Barclay sobre este texto que nós estamos estudando hoje. E eu encontrei ali algumas informações que nos ajudam a estarmos entendendo mais ainda o impacto deste ensino de Paulo no contexto social no qual a igreja se encontrava. E eu trago aqui, compartilho com os irmãos algumas destas informações. A ler, ou seja, é pouca avaliação da mulher, um baixo conceito da mulher, a facilidade para o divórcio. O mundo helênico, a prostituição era uma parte essencial da vida grega. A vida familiar romana estava em ruínas. Assim, meus irmãos, precisamos ler este texto de Paulo como um verdadeiro chamado aos homens e às mulheres a uma nova fidelidade, a uma nova pureza no relacionamento familiar e a uma nova comunidade na vida matrimonial. O fundamento que nós vamos encontrar neste texto de Paulo não é o controle de um sobre o outro. Paulo, ele revoluciona a sua época, colocando como fundamento o amor sacrificial, versículo 25, o amor purificador, versículo 28, o amor solícito, versículo 29, e o amor inquebrantável, versículo 31. Feito isso, quero compartilhar agora com os irmãos algumas revelações que foram feitas por pesquisas levadas a efeito aqui no Brasil sobre as mudanças na família brasileira. A revista Época, de 2018, trouxe esta informação. Em 15 anos, o número de famílias chefiadas por mulheres mais que dobra. Contingente de lares em que as mulheres tomam as principais mudanças avançou 105%. O conceito da chefia usado pelo IBGE para fazer essa pesquisa é de pessoa de referência. E o aumento expressivo da mulher como referência do lar, mesmo havendo um cônjuge, ou seja, mesmo a família sendo formada por esposo, esposa e filhos. Ainda assim, aumentou expressivamente a mulher como sendo a referência do lar. Um artigo publicado no Estadão menciona que a ausência da figura masculina
pode produzir conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança e acarretar distúrbios de comportamento. Apenas para nos situarmos no contexto do tempo de Paulo e no nosso contexto. E aí eu penso, ao preparar essa lição, em sugerir apresentarmos essa questão para as classes. O que fazer diante desta realidade? O Salmo de número 11, verso 3, diz: na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? O que nós podemos fazer diante desta realidade do aumento de divórcio, o aumento de famílias que estão desestruturadas, a dificuldade de crianças e adolescentes terem referenciais de vida familiar, paternal, maternal, dificuldades na área da família, mesmo dentro do contexto de uma igreja local. A quantidade enorme de famílias nas igrejas locais que passam por dificuldades e problemas tão sérios. Que pode fazer o justo? Nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos ouvir, nós podemos conversar e, irmãos, nós podemos ir às Escrituras. Mateus, capítulo 19, versículo 4. Na linguagem de hoje, encontramos assim as palavras proferidas por Jesus Cristo. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, ou seja, ao apresentarem a Jesus a realidade do tempo em que eles estavam vivendo, os escribas, os fariseus, os religiosos, apresentaram a Jesus apenas a realidade, o dia a dia. Jesus os chama para que eles voltassem os seus pensamentos para as Escrituras. E é o que nós propomos no estudo de hoje, como encontramos na verdade aplicada. Praticar os princípios da Palavra de Deus no relacionamento familiar contribui na construção de um ambiente saudável. Para tanto, precisamos ir às Escrituras. Destaco, na verdade aplicada, princípios bíblicos, relacionamento familiar, ambiente saudável. Que assim seja em cada lar, cada família que estiver envolvida no estudo desta lição. Ao estudarmos esta lição, estamos indo às Escrituras para melhorar, aperfeiçoar nosso relacionamento familiar, para que nossos lares sejam ambientes saudáveis, acolhedores, harmoniosos. Feito isso, o tópico 1, a submissão e a obediência a Deus. Fundamental estarmos tendo em mente esse texto do tópico 1 da nossa lição. Paulo aproveita para instruí-los sobre seus deveres nos diferentes relacionamentos entre si. Destaco estas expressões: diferentes
relacionamentos. Isso aponta para diferentes papéis sociais. Isso aponta para a multiplicidade de papéis assumidos por uma pessoa, até mesmo os discípulos de Cristo. Paulo estava agora focando o exercício desses diferentes papéis. É importante, meus irmãos, termos consciência desta multiplicidade. E como discípulos de Cristo que somos, precisamos buscar conhecer os princípios bíblicos a serem observados no exercício destes diferentes papéis. Notemos o tópico 1.1, esse texto. Alguns princípios bíblicos estabelecidos por Deus em sua palavra ainda são desconhecidos ou mal entendidos por muitas pessoas que contraem o casamento. E nós agora não estamos nos referindo às pessoas do mundo, às pessoas que ainda não nasceram de novo. Estamos nos referindo às pessoas que já tiveram uma experiência com o Senhor. Quantos que desconhecem ou têm um entendimento equivocado acerca dos princípios bíblicos. A lição de hoje pode ser uma tremenda contribuição para conhecermos e para procurarmos um entendimento adequado acerca do que diz a palavra de Deus em relação ao relacionamento familiar. O tópico, então, ele vai falar sobre a submissão. Inicia falando de submissão. Na versão NAA, nós encontramos essa expressão, se sujeite. Ou seja, irmãos, o desconhecimento e a soberba impedem a sujeição. Eu quero compartilhar com os irmãos Romanos capítulo 10, versículo 3. Paulo lá está dizendo que por não conhecerem a justiça de Deus, procuram agir de acordo com o próprio entendimento. É possível que ao lermos esse versículo, alguém possa estar dizendo assim, mas pastor, a lição está falando de sujeição entre pessoas. Mas então eu convido os irmãos para vermos as expressões que nós encontramos nos textos de referência desse assunto. Efésios 5:22 diz, como ao Senhor. Efésios 5:25 diz, como também Cristo. Efésios 6:1, no Senhor. Efésios 6:4, do Senhor. Então nós podemos afirmar que a nossa relação com Deus, a nossa relação com o Senhor, reflete em nossa relação com o próximo. Texto 1.2 da nossa lição. A sujeição da qual Paulo se refere é uma atitude espontânea, porque é uma sujeição baseada no amor e no temor do Senhor. Ela não é cega, ela é totalmente consciente. Eu destaco desse texto esses três aspectos. Atitude espontânea, a base é amor e temor do Senhor e consciente. Essa expressão consciente nos conduz a conectar esse texto com Efésios, capítulo 5, versículo 15, porque lá nós vamos encontrar estas palavras de Paulo: cuidado com a maneira como vivem, vivam como sábios. Depois que Paulo diz para vivermos como sábios, ele vai relatar
uma série de atitudes que caracterizam um viver sábio. Entre estas atitudes, versículo 18, enchei-vos do Espírito. E versículo 21, sujeitando-vos. Irmãos, é muito importante nós estarmos introduzindo esta questão de submissão, não esquecendo do que diz o versículo 21 do capítulo 5 de Efésios. Porque lá nós vamos ver que honrar e respeitar mutuamente, isso é feito à luz de Cristo. Porque reverenciamos a Cristo, nós honramos e respeitamos uns aos outros. Texto da nossa lição de 1.3. Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser sua companheira e para que juntos completassem um ao outro. Ou seja, sujeitar-se não significa ser passiva ou inerte. Sujeitar-se não significa escravidão. Sujeitar-se não significa deixar de ter opinião e expor seus pontos de vista. Deixo como sugestão para os irmãos recorrerem ao livro de apoio desta lição, o capítulo 9. E os irmãos vão encontrar ali um texto bastante esclarecedor. Irmãos, notar que o contexto da submissão da esposa é a esposa ser amada, a esposa ser valorizada, a esposa ser apoiada. É nesse contexto é que entra a submissão da esposa. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho é o modelo para o relacionamento entre marido e mulher. Romanos, capítulo 15, versículos 2 e 3. Jesus não agradou a si mesmo. O tópico seguinte, o pastor William vai estar falando sobre o marido, mas eu já estou adiantando apenas essa questão para deixar claro que esta lição está procurando esclarecer e instruir as famílias num tempo de tanta violência e desrespeito contra as mulheres. Vide João capítulo 13, o exemplo do líder servo. Assim, irmãos, se o papel da esposa em relação ao marido é semelhante à submissão da igreja a Cristo, não há o que temer. Mulheres e homens desempenham o papel de Jesus no casamento. Jesus em sua autoridade sacrificial e Jesus em sua submissão sacrificial. A título de sugestão bibliográfica, eu deixo para os irmãos esse livro de Timothy Keller, da editora Vida Nova, O Significado do Casamento, especialmente o capítulo 6. Encerrando, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que eu encontrei na Bíblia de Estudo Defesa da Fé. O ensino sobre a submissão da mulher é contrário à cultura da atualidade, mas não nos tempos de Paulo. Mas o ensino sobre o esposo que ama, o esposo que se sacrifica, é apropriado na atualidade, mas era radicalmente contrário à cultura nos tempos de Paulo. Por isso a importância de sermos cheios do Espírito Santo, porque cheios do Espírito Santo e recorrendo às Escrituras é possível sermos instrumentos de Deus
para cultivarmos, procurarmos ter um ambiente saudável em nossos relacionamentos familiares, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Amém. Muito bem, pastor Marcos, fechando aí brilhantemente o ponto 1, nós aprendemos que quando marido e mulher estão sob o senhorio de Cristo, o resultado será sempre harmonia e a consistência extraordinária. E assim, nós podemos então ir ao ponto 2 com o pastor William Barros. Pastor William Barros, amando como Cristo amou a igreja. Muito bem, pastor Prates. Meus queridos irmãos, depois do excelente comentário do pastor Marcos Santana no nosso tópico 1, eu quero entrar aqui no nosso tópico 2, amando como Cristo amou a igreja. Eu quero, antes de nós iniciarmos, a nível de introdução no nosso tópico 2, destacar 3 pontos importantes aqui. Primeiro, são tempos difíceis que nós vivemos hoje como jamais vimos. Sem sombra de dúvida, estamos diante do maior ataque do diabo contra a família, contra a célula máter da sociedade. Segundo, nós vivemos um tempo de inversão de valores total, como jamais imaginamos, nem nos piores pesadelos que veríamos. Sabe, irmãos, eu vou dar um exemplo simples aqui. Eu estive visitando o lar de uma família de amigos, sentei no sofá por alguns minutos e estava passando uma série que é muito famosa na televisão, na TV paga, canal fechado, da Netflix, e eles estavam assistindo a série. E aí, eu sentado no sofá, quando eu vi a série passando, irmãos, eu fiquei chocado. Dentro de um consultório, uma amiga virou para o outro e falou assim, olha, nós somos amigos, eu confio em você, eu quero te fazer um pedido, se você puder me atender. Ele falou, sim, o que está acontecendo? O que você precisa? Ela falou, olha, eu estou sozinho, eu me separei e eu queria fazer sexo. E você é uma pessoa que eu confio, a gente pode fazer sexo à noite? Ele olhou, pensou, falou, tudo bem. Então tá bom, pelas 8? Então tá certo, então tá marcado na minha casa ou na sua? Ela falou, pode ser na sua? Ele, tudo bem. E aí marcaram, como se fosse uma coisa normal. Em outro momento, no mesmo momento que eu estava sentado ali, um casal estava escolhendo o nome do filho que ia nascer. E aí o marido escolheu o nome, o pai escolheu um nome para o menino. E ela disse, mas e se ele não se aceitar como homem? Vamos escolher então um nome neutro, para que sirva para a menina e para o menino, para que ele não fique chateado caso ele não queira ser homem. Então, percebem o nível das coisas como estão agora? Sabe, irmãos, nunca vimos uma inversão de valores nesse nível como estamos vendo agora. E em terceiro lugar, e entra no nosso tópico 2, é preciso restaurar o papel do masculino, do homem na sociedade que vem se perdendo. Há uma luta satânica para fragilizar, fragmentar o papel masculino na sociedade, para que o homem perca as suas características e se torne um ser humano fraco, e com isso seja muito mais fácil para o tempo do anticristo estabelecer, por exemplo, o seu governo. Sabe, irmãos, o nosso tópico 2.1 vai mostrar para nós, por exemplo, o amor sacrificial. Nosso tópico 2.2, um amor protetor e purificador. E o nosso tópico 3, um amor sem limites. Eu quero fazer algumas colocações aqui a partir disso. Vejam, o papel exercido pelo homem na sociedade é um papel milenar. Desde a antiguidade, sempre coube ao homem, por exemplo, caçar, ir para a guerra, proteger a família, cuidar e proteger. Isso não quer dizer, vejam, irmãos, isso não quer dizer que não se respeite o papel da mulher, que não se deva valorizar a mulher e a sua importância nos seus papéis sociais, esposa, mãe, filha, no mercado de trabalho e etc. Claro que não, irmãos. Inclusive a igreja é um local onde a mulher, historicamente, a Bíblia mostra isso. Por exemplo, o papel da mulher ao longo da história da Bíblia. E nós vemos a igreja, um local onde a mulher pode muitas vezes crescer, se destacar. Nós temos, por exemplo, no nosso Ministério de Madureira, temos pastoras, nós temos diaconisas, nós temos mulheres que pregam, que ensinam. Então, jamais a Bíblia ou o cristianismo foi contra o papel fundamental da mulher. Inclusive, reconhecemos
a grandeza do trabalho das mulheres, que fazem um trabalho fantástico, e muitas sem esperar qualquer tipo de ordenação, a pastorado e etc. Simplesmente pelo prazer de somar e de ajudar. Mas, irmãos, nós precisamos enxergar, dentro dessa ideia, eu quero contribuir mostrando nesses pontos aqui, vejam, a sociedade passa por um processo que nós chamamos de desensibilização. O que é isso? Se repete exaustivamente um novo padrão de comportamento. Isso vai aparecendo na mídia, filmes, desenhos, vai aparecendo em novelas, vai sendo ensinado em sala de aula, em cursos, faculdade e etc. Sabe, vai sendo exaustivamente ensinado com um único objetivo, fazer com que aquilo que inicialmente choque, aquilo que inicialmente cause repulsa, com o passar do tempo, pela massificação, comece a ser paulatinamente aceito. Ou seja, eu não aceito tudo, mas aceito um pouquinho. Eu não aceito tudo aquilo, mas aí eu já aceito um pouco daquilo, 10%, daqui a pouco 20%. E por fim, eu começo a aceitar passivamente o que está acontecendo. O ser humano não pode simplesmente virar as costas para valores e princípios que Deus criou para nortear a sociedade e esperar que não haja consequências. Irmãos, a meta do diabo é destruir o homem, o masculino na sociedade. A meta do diabo é destruir o homem. Sabe, irmãos, estamos vendo um tempo de desamor como jamais vimos. Estamos vendo um tempo, eu estava vendo uma reportagem na Europa, em um país da Europa, onde uma mulher estava sendo estuprada e vários homens passaram e não fizeram nada. Simplesmente viram. E alguns se limitaram, olha, pasmem, a pegar o celular para filmar, em vez de socorrer a mulher que estava naquele momento sendo estuprada num beco. Imagine, queridos. Eu lembro aqui, inclusive, daquele episódio daquele jornalista, Ricardo Boixá, quando o helicóptero caiu, se chocando com um caminhão após o pedágio. Os irmãos devem lembrar disso. Naquele momento, o caminhão estava pegando fogo. E então, um homem estava com o celular filmando o motorista dentro da cabine do caminhão, pegando fogo. E uma mulher foi lá para poder socorrer o motorista para que ele não morresse. O homem estava filmando no celular o outro morrer, enquanto que a mulher estava lá tentando quebrar o vidro para socorrê-lo e abrir a porta, de algum jeito socorrê-lo para que ele não morresse queimado. Irmãos, nós precisamos olhar para a aula de hoje, para essa lição de hoje, como um momento de ensinar nossos filhos, momento de refletir sobre nosso papel na sociedade, de refletir naquilo que Deus constituiu como missão para o homem na sociedade. Irmãos, cabe nesse papel do homem proteger e prover. Não significa que a mulher não deva trabalhar, não possa trabalhar e não possa somar. Claro, a família é um time. O casamento é um time. A família é um time. Todo mundo trabalha para o bem do time. Mas, irmãos, o homem não pode se omitir no seu papel de liderança. O homem não pode se omitir no seu papel de autoridade. Nós vimos aqui que o papel do homem de autoridade não é um papel de subjugar a mulher. Não. A liderança do homem sobre a mulher e sobre a família é um papel de liderança que protege. Vemos aqui, vejam bem, meus irmãos, ele vai mostrar, o nosso autor aqui, o bispo Abner, vai mostrar que nesse amor do marido, esse amor que se sacrifica, esse amor que protege, esse amor purificador, esse amor sem limites, sabe, irmãos, é isso que nós estamos precisando hoje na sociedade. Homens de verdade, homens de fibra, homens de caráter, homens que amem não apenas com palavras, mas com ação, com prática. Sabe, irmãos, eu me lembro aqui de um testemunho que eu vi na minha adolescência, e que eu estava num culto. Um dia antes tinha acontecido um assalto com um irmão da igreja. Estava ele, a esposa e 2 filhos. E naquele momento, tinha 2 assaltantes armados, pegaram celular, pegaram dinheiro, carteira, e aí um pegou a arma e falou assim, eu vou levar ela é muito bonita, eu vou levar ela. O marido então se colocou na frente e falou assim, você pode me matar, você pode fazer o que você quiser comigo, só peço uma coisa, por favor, deixa minha esposa e meus filhos, pode me matar, você pode fazer o que você quiser comigo, você pode me torturar, fazer o que você quiser,
só deixa minha família. O outro bandido olhou e falou assim, rapaz, já pegou o dinheiro, pegou tudo, vamos embora. E largou e foi embora. Sabe, irmãos, homens de fibra, homens de verdade, homens que cumprem seu papel social, é disso que nós estamos falando. Nós estamos vivendo um tempo hoje, repito, que se busca fragilizar e fragmentar as características do masculino na sociedade. Uma mulher cada vez mais empoderada e um homem cada vez mais fraco. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Nosso norte é a palavra de Deus. O nosso norte e direção vem do céu. O nosso norte são os padrões estabelecidos pela Bíblia e não pelo Deus desse século. Que Deus abençoe vocês. Reflitam e pensem muito no que eu estou trazendo aqui para os irmãos. Discutam, falem sobre isso. Quem sabe não é a hora de, na aula, tocar nesse assunto. Eu tenho certeza que alunos podem trazer exemplos práticos de questões que envolvem isso. Eu digo para os irmãos com propriedade. E eu tenho certeza que nesse tópico 3, eu e o pastor Marcos, nós vamos trazer muita coisa importante a respeito disso. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Muito bem, pastor William Barros, obrigado aí pelo brilhante fechamento do ponto 2. Nós aprendemos neste ponto que o marido deve amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Fica aí a recomendação da palavra de Deus nesta aula para nós maridos. E assim, pastor William Barros, nós podemos já entrar no ponto 3, o relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, continuando de onde nós paramos aqui, nós entramos no nosso tópico 3. Nessa lição já houve uma palavra voltada para as mulheres, outra voltada para os maridos e agora voltada para os filhos. Esse talvez seja um tópico muito importante no ponto de vista da questão social que vivemos agora. O ataque do diabo contra os nossos filhos, o ataque do diabo contra principalmente crianças e adolescentes nunca foi tão feroz como vemos agora. É impossível falar disso sem lembrar, por exemplo, da ideologia de gênero. E eu queria só lembrar um ponto em relação a isso. Lembrando que a ideologia de gênero não é algo respaldado em pontos científicos, sabe, em análise, em pesquisa. Não, são nomenclaturas que se criaram por um grupo. Isso alcançou popularidade através de filmes, através da mídia e apelos políticos e finalmente agora entrando no campo acadêmico, isso acabou chegando de vez. Vejam que enquanto nós gravamos essa aula, nós vimos discussões agora em sociedade sobre linguagem não binária, sobre linguagem neutra, ou seja, jogar a gramática, a língua portuguesa na lata do lixo. É disso que estamos falando agora, esse é o universo que nos cerca agora enquanto falamos disso. Então, eu imagino a cabeça de um adolescente nesse momento que nós vivemos em face dos ataques e dos perigos e da deformação também dos seus papéis. A lição de hoje vai nos mostrar que o principal papel dos filhos nessa questão familiar é honrar os pais. Veja que é um mandamento com promessa. É um mandamento com promessa honrar o pai e uma mãe. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito triste numa ocasião conversando com um obreiro de uma igreja. Ele é uma pessoa de posses e ele disse para mim o seguinte, Pastor William, você conhece algum local, algum asilo, um local bacana? Eu falei, não, por quê? Olha, meu pai já está com uma idade avançada, está beirando os 90 anos e eu decidi colocar meu pai no asilo. Não quero conviver, não dá para a gente conviver junto, meu pai... É muito difícil conviver com uma pessoa na idade dele e eu quero colocar ele no asilo. Esse final de semana eu vou lá visitá-lo. Sabe, irmãos, quando eu ouvi aquilo, é inevitável o choque. Sabe, que tempo estamos vivendo? Sabe, quem que assiste essa aula que já não viu situações do tipo, o pai e a mãe envelhecem e às vezes um filho cuida do pai na velhice, na doença e os outros se limitam a esporadicamente ir lá visitar e ver como é que o pai e a mãe estão. Sem se preocupar em dividir tarefa, em somar ali. Eu lidei com um caso agora recente de uma mãe com Alzheimer e ela foi definhando, e a família só se limitava a ir lá no Dia das Mães, parecia lá, e só isso. E uma das filhas adoeceu, acabou com a saúde dela durante 5 anos cuidando da mãe naquele estado. Sabe, irmãos, então, acho que a pior coisa que pode acontecer
é quando um cristão que crê na Bíblia não consegue honrar seus pais na velhice. Não consegue enxergar seus pais com honra. Sabe, irmãos, eu confesso aos irmãos que uma coisa que eu achei linda uma ocasião foi ver um filho, um cara enorme, mais ou menos 1,90 m, forte, o pai um tampinha. E o pai chamou a atenção dele, pá! E ele abaixou a cabeça na hora. Sabe, irmãos, isso está acabando na nossa sociedade de hoje. Vivemos um tempo de desrespeito a figuras de autoridade como jamais vimos antes. Jamais vimos antes. Então, filhos, honrem seus pais. Sabe, não perca a oportunidade de honrar seu pai, de honrar sua mãe. Me enobrece, me dignifica, pastor Prates, poder honrar os meus pais. O nosso tópico 3.1 vai falar justamente sobre a obediência e o dever dos filhos. Meus irmãos, coloquem seus filhos para assistir essa aula. Coloquem seus filhos aqui para assistir a aula da IBD desse domingo aqui, a aula da Betel, aqui no canal do YouTube. Eu quero ler o texto aqui. Olha o que diz o bispo Abner no nosso tópico 3.1. Ele diz o seguinte: os filhos devem prestar obediência a seus pais, porque além de lógico e apropriado, é justo diante de Deus. Esse padrão foi estabelecido por Deus para ordenar a família e dar continuidade com o princípio de submissão que deve operar por todo o escalão familiar. É justo obedecer aos pais, não apenas porque corresponde ao caráter divino manifesto através de sua vontade para o homem, mas também porque essa atitude irá redundar em benefícios morais, físicos e espirituais. Eu quero fazer um alerta aqui nesse momento para os filhos que ouvem, que participam, que assistem a aula Betel hoje. Sabe, irmãos, cuidado com a banalização da palavra família. Os jovens que são os que aparecem, os filhos, em geral os jovens, que mais são expostos a filmes, a desenhos, expostos a toda a pauta que vem sendo propagada na sociedade, em sala de aula e em todos os meios, eles muitas vezes são confrontados, golpeados com ideias do tipo que família não é pai, mãe e filhos. Que família pode ser tudo. Por exemplo, se eu tenho muita afinidade com uma pessoa, família. Sabe, por mais que eu deva amar a todos, por mais que existam pessoas que eu tenha realmente uma afinidade, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que eu tenho uma amizade de muitos anos. Eu tenho uma delas, por exemplo, que é o Daniel Rodrigues. Ele é pastor e auxiliar da minha igreja. Um dia até veio aqui na gravação com a gente. Nós somos amigos há muitos anos. Há muitos anos. É uma pessoa, sabe, irmão, da primeira hora, a pessoa que está junto comigo sempre. Em vários momentos importantes da minha vida, ele estava junto. Então, por mais que eu tenha afinidade com ele, eu preciso distinguir e entender que ele é como um irmão para mim. Mas eu não posso, com isso, passar a entender que família, então, deixou de ser mãe, pai, irmãos. Ele pode até ser agregado nesse sentido familiar, como é. Ele chega na nossa casa lá a qualquer hora, é uma pessoa bem chegada a hora que chegar. Mas eu não posso perder de vista que eu tenho na Bíblia o princípio da família. Sabe, irmãos, eu quero dar um aviso aqui aos jovens, um despertamento para os jovens, para os filhos. Eu estou vendo, pastor Prates, pastor Marcos, um padrão, uma coisa que está começando a se repetir na sociedade. Eu falo até como psicólogo. Eu tenho conversado com vários pais, tem chegado até mim no consultório vários casos repetitivos, por exemplo, de adolescentes e jovens com qual padrão? Querem saber de tudo um pouco, não querem ser especialistas em nada, vício em jogos, horas jogando, vício em computador e celular e pornografia. Sabe? Isolamento social, não tem relacionamento com os pais, só vive isolado no quarto, só vive naquele mundo particular. Alguns chegam a fazer isso até na igreja. Vão para a igreja e no meio do culto estão com o celular ligado vendo coisas, jogando às vezes, no meio do culto. Então, nós temos que tomar cuidado. Irmão, traga seus filhos. Não permita que seus filhos fiquem isolados. Limitem o tempo de computador, de celular e de jogos. Não é normal você ter um filho em casa que não conversa com você. Não é normal você ter um filho em casa que passa o tempo todo trancado no quarto. E quando vocês vão conversar, é briga. Não é normal. Não é normal. Irmão, tem que haver limite em tempo com jogos. Tem que haver limite com esse tipo de coisa. Com computador e celular.
tem que haver estabelecimento de regras. Como é que um garoto de 10 anos pode ter um celular com internet e depois de meia-noite está conversando com quem? Não tem regra? Depois de tal hora não tem celular. Tem que haver limite, irmãos. Então, eu faço um alerta aqui veemente. Limite com jogos, alerta para a ideia de isolamento. O filho não convive mais. Vai em tal lugar? Pode ir vocês, não quero ir não. Vai, não vou não. Que negócio é esse? Como é que não vai? Vai ficar fazendo o quê? Vai ficar no joguinho? Vai ficar no celular? Vai ficar na televisão? Vai ficar fazendo o quê? Irmãos, cuidado. Filhos, cuidado com uma vida de relacionamentos superficiais, a começar com Deus. Cuidado, irmãos. Esse é um alerta importante que eu faço aqui na aula de hoje. Nós precisamos quebrar essa sequência. E o resultado disso está aí. Nunca vimos tantos adolescentes com depressão, tantos adolescentes com bulimia e anorexia, que são distúrbios alimentares. Nunca vimos tantos adolescentes pensando em suicídio. Nunca vimos tantos adolescentes e jovens tristes, vazios, ocos. Nunca vimos. É uma realidade contumaz. É uma realidade que está diante dos nossos olhos. Irmãos, eu não estou com isso amedrontando ninguém, mas o que eu estou falando aqui é fato. Os números, os dados vão se mostrar por si só, de suicídio e de doenças psicológicas e psiquiátricas desse tempo que vão atingir adolescentes e jovens. Não é natural e nem saudável para uma pessoa não ter relacionamento, não ter olho no olho, não conversar, não rir, não estar junto. Eu cresci jogando banco imobiliário com a família, eu cresci jogando dama e xadrez, jogando ludo, eu cresci jogando ping-pong. Hoje você vê um monte de jovens sentados, sabe como? Cada um com o seu celular no seu mundo. Quer dizer, eles se juntam, mas não estão ali. Então, irmãos, esse é um alerta que nós precisamos abrir os olhos agora. Ou então, nós vamos ver uma geração de adolescentes e jovens dentro da igreja, mas que não estão na igreja. Que Deus possa nos guardar, que Deus possa dar direção e sabedoria à paz, para que salvem seus filhos do Deus desse século que está roubando os relacionamentos, destruindo os relacionamentos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, pastor William Barros, aí trazendo a introdução no nosso ponto 3, o relacionamento entre pais e filhos, e com a sua introdução aqui já comentando, entrando já no ponto 3, vamos então passar ao pastor Marcos Santana, para trazer aqui os seus comentários, pastor Marcos Santana, sobre o ponto 3, e já concluindo a nossa lição de hoje. Muito obrigado, pastor Prates. Irmãos, o tópico 3 continua a exposição de Paulo sobre o viver como discípulo de Cristo em diferentes níveis de relacionamento. É importante termos em mente o que foi dito no início dessa exposição sobre a multiplicidade de papéis sociais que nós assumimos enquanto estamos aqui nesta terra e precisamos exercê-los na direção, capacitação do Espírito Santo, de acordo com os princípios bíblicos, como vimos na verdade aplicada. Princípios bíblicos para um relacionamento familiar adequado, apropriado, a fim de que o ambiente da família, do lar, seja saudável, seja harmonioso. Isso inclui o relacionamento entre pais e filhos. Lembrando que os textos de referência enfatizam estas expressões no versículo 1 e no versículo 4. Versículo 1, no Senhor. Sejam obedientes aos pais no Senhor. Pais, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Tanto os filhos como os pais são chamados a viverem como discípulos de Cristo, como povo de Deus, como família de Deus, no contexto familiar, segundo
os princípios bíblicos, não segundo este sistema de crenças e valores adotado pelo mundo afastado de Deus, o mundo que ainda não nasceu de novo. Então, a lição o tópico 3, nós podemos resumir esse tópico com essas 3 expressões: obediência, honra, responsabilidade. Quero também aqui sugerir aos irmãos que estão estudando essa lição e preparando a aula para utilizarem esta revista. Esta revista é do primeiro trimestre de 2020. E eu quero destacar aqui 2 lições desta revista. A lição de número 8, o desafio da criação dos filhos, e a lição de número 13, relacionamentos do cristão, Deus e família. Obediência, cumprir o que é ordenado, enquanto estiverem sob a responsabilidade dos pais. Notemos que a palavra de Deus nos diz que isto é bom e agradável diante do Senhor. Portanto, é importante nós estarmos enfatizando isso para os filhos, que a obediência aos pais está dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E em relação aos filhos para com os pais, Jesus Cristo, Ele também é o nosso referencial, o nosso modelo. Lucas, capítulo 2, versículo 51, diz em relação a Jesus e os seus pais: era-lhes sujeito. Então teve um tempo na vida terrena de Jesus que ele era sujeito, era submisso aos seus pais. Honra, amor, respeito, cuidado. Eu quero destacar esta expressão cuidado. João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Jesus Cristo está na cruz, sentindo dores terríveis, em um momento muito difícil. A Bíblia diz que ele viu sua mãe. Essa expressão, viu sua mãe, aponta para a seguinte verdade: ele não ficou indiferente à sua mãe, apesar de estar passando por um sofrimento muito grande. Mas ele não ficou indiferente. Segundo, a Bíblia diz que ele falou com ela. Jesus não apenas viu, mas Jesus falou com ela. Jesus interagiu com sua mãe. Ele já estava encerrando os seus dias aqui na terra, mas ele não ficou indiferente à sua mãe e ele interagiu com a sua mãe. E terceiro, ele falou com o discípulo acerca da sua mãe, ou seja, ele providenciou acolhimento para a sua mãe. Como isso é importante, nós estarmos aproveitando a lição para destacarmos nos dias de hoje. Não são poucos os exemplos que, infelizmente, nós vemos dentro das nossas igrejas de pessoas que não estão sendo atenciosas com os seus pais nesse período de vida deles de fragilidade,
de limitações. Infelizmente, no lugar do acolhimento e do cuidado, nós vemos pessoas que estão explorando os seus pais. Irmãos, é importante nós estarmos atentos ao contexto deste texto. E o contexto é: enchei-vos do Espírito Santo. Então, uma vida cheia do Espírito Santo reflete também na maneira como nós lidamos com os nossos pais, como nós respeitamos os nossos pais, como nós lidamos com os nossos filhos. Pastor William comentou sobre a importância de estabelecer limites e focou com mais ênfase a vida no lar. Mas eu quero também aproveitar essa oportunidade e deixar essa reflexão para os pais. Nós precisamos estar atentos aos nossos filhos também dentro de uma igreja local. Não basta levar os filhos para a igreja local. Nós, pais, precisamos saber onde os nossos filhos estão quando estão dentro do templo. Com quem os nossos filhos estão sentados? Como os nossos filhos estão procedendo pelos corredores e pelos pátios do templo? Requer atenção, requer limites, requer uso de autoridade. Que o Espírito Santo nos ajude, nos capacite, nos esclareça, para que o nosso lar seja um local onde haja edificação, amadurecimento, crescimento, harmonia, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, fechando brilhantemente, como sempre faz aqui o nosso ponto 3. Podemos dizer então que nós aprendemos que os filhos devem honrar seus pais, porque além de ser o procedimento correto, é um mandamento do Senhor. E assim nós fechamos então esse ponto e esta lição. Agradeço a você que ficou conosco até agora. Peço humildemente que nos ajude a divulgar cada vez mais o nosso trabalho, pedindo aos seus amigos que se inscrevam, curtam e compartilhem nosso canal para a promoção da Escola Bíblica Dominical. Querendo o bom Deus, a semana que vem estaremos de volta aqui para o estudo da lição de número 13, programado para estudarmos um dia após o Natal, no dia 26 de dezembro, revestido de toda a armadura de Deus. Mas antes de nos despedir aqui com uma palavra de oração com o pastor William Barros, eu quero anunciar a você a próxima revista. Já chegou, a editora Betel já está distribuindo a nossa revista do primeiro trimestre de 2022, que é comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. O tema do nosso trimestre, Profeta Ezequiel. Olha, vai ser 13 lições fantásticas, maravilhosas. Você já vai recebendo a revista, eu recomendo que você, ao receber a revista, já coloque ali a câmera do seu celular no QR Code apontado em cada lição, para você já ir tomando conhecimento do que vem pela frente nas 13 lições, dentro do seu planinho de aula, para que quando você se assentar para assistir essa aula completa, você já vai estar por dentro do que vai vir todo o trimestre, ok? Mas eu não tenho revista em mãos, como eu faço? A nossa produção vai deixar aqui os caminhos para você ter não somente ela impressa nesse formato, mas também a grande, formato com a letra maior, também a capa dura e também no formato digital. Você pode baixar o seu QR Code e ter ela em todas as plataformas disponíveis. Nós temos então a nossa revista também no formato digital. E assim, vamos então nos despedir de você com uma palavra de oração com o pastor William Barros. Muito bem, pastor Prates. Meus irmãos, antes de orarmos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Hoje, sexta-feira, enquanto essa aula chega até você, nós teremos em Marechal Hermes, na minha igreja, Assembleia de Deus em Marechal Hermes, meu pastor Magner Ferreira. Nós teremos uma grande vigília, a última do ano. Vai estar com a gente lá de São Paulo o pastor Raíque Carmelo, vai estar os Medeiros louvando. Irmão, vai ser uma vigília maravilhosa. Você gosta de vigília? Quer buscar a Deus? Vai começar às 23 horas. Vem estar com a gente, tenho certeza
que vai ser um impacto de Deus para a sua história e para a sua vida. Então, você é meu convidado. Você aqui do Rio de Janeiro, não perde. Vem para estar com a gente na Vigília em Marechal Hermes. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por mais uma aula. Ó Deus, a nossa penúltima aula desse ano e que, ó Deus, muitos corações possam ser edificados e a tua palavra possa atingir as famílias de uma forma muito especial e edificante. É a nossa oração e fé, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.